Então, queridos irmãos, boa noite. Que a paz e o amor de Deus esteja com todos vós e comigo também. Elevamo-nos em pensamento para uma prece inicial das nossas atividades doutrinárias de hoje. Deus bondoso, de misericórdia, de amor, de perfeição infinita, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo perdoa e que jamais castiga um sequer dos seus filhos. Mantém-nos a todos sobre os aspectos divinos da sua lei, do seu amor, da sua grandiosidade. Dai-nos, Senhor, o teu amparo e nos permita a misericórdia divina para que possamos compreender e entender, Senhor, aquilo que temos na terra como missão. Alivia-nos as ansiedades, as dores, as aflições e dai-nos a compreensão e o entendimento para que consigamos colocá-los em prática os teus ensinamentos. Inspira-me, Senhor, a luz dos teus ensinamentos, a exposição que hoje faremos, e dai-nos sempre o entendimento, o discernimento e o amor para com todos aqueles que ainda não compreendem e não entenderam os teus ensinamentos. E em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da casa, damos por aberta a parte doutrinária do dia de hoje. Hoje o tema, vamos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz: bem-aventurado os aflitos. Farei uma pergunta: por que sofremos? Esta é uma questão que tem sido formulada inúmeras vezes, sobretudo quando a dor atinge uma pessoa querida. Inúmeras tentativas temos feito para esclarecer. Os filósofos, os cientistas, os religiosos. Nenhuma resposta é tão convincente como a que o Espiritismo nos apresenta. Vocês sabiam disso? Vocês espíritas têm estudado as obras básicas? Tem casa para ler assim quando a aflição chega e a abrir o Evangelho para um acompanhamento? Quando a dor desperta, às vezes inesperadamente, os que tiverem, leiam. E quando não entenderem, procurem esta casa, os grupos de estudos, e nós, todo o grupo, estaremos lá para auxiliá-los nesses primeiros esclarecimentos. Por que sofremos? O que há por detrás da dor? Não há nesse mundo quem não sofra. Nem o mais abastado, o mais rico, o mais privilegiado, entre parênteses, deixa de ter a dor. Até aquele humilde e miserável que nasce na palha, que nasceu na estrevaria, também passou pela dor. Merecia? Não. Por que então se submeteu a ela? E nós perguntamos,
Por que então sofremos? Castigo de Deus é o que a gente vê falar-se com frequência. Acreditam vocês que Deus é capaz de nos castigar? Será que esse Deus é tão vingativo? É maledicente? Sente mágoa, rancor, porque eu errei, porque eu desobedeci às suas leis, eu deixei de cumpri-las, eu não as executei como deveria executá-las. Eu sabia que aquilo ia me criar um problema futuro. No entanto, aquilo me dava um prazer presente. O que fazer então? Ninguém está vendo mesmo? Faço. E aí, mais tarde, tem a visita da amiga dor. E a doutrina espírita nos diz por que temos dor, por que sofremos. O comportamento, o sofrimento é consequência do nosso próprio comportamento. Quando descumprimos a lei divina, tanto no presente quanto no passado. Porque é uma anomalia dizer que bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Bem-aventurados aqueles que sofrem porque receberão os reinos dos céus. Mas que reino? Quando? E como? Só com a reencarnação poderemos juntar esse quebra-cabeça e entender. Aquele querido meu sofre, mas ele é tão bonzinho agora. Eu não sei o que ele fez ontem, no passado. Eu não sei também por que ele reencarnou e o que trouxe ele de missão e de necessidades de alguns sofrimentos, alguns passos para a purificação dos seus equívocos do passado. Eu não sei. Aparentemente, parece ser injustiça divina. Mas será que Deus teria coragem de fazer isto? Não. Não teria e não faz. Ele criou suas leis e tem uma lei chamada de causa e efeito, que regula todas essas leis. Então não é uma questão de ser culpado e ser castigado. É uma questão natural. Se nós analisarmos a nossa existência agora, nesse instante, e nós fizermos um questionamento: o que eu tenho feito da minha vida para que a dor não me visite logo ali adiante? Tenho cuidado do meu pensamento? Tenho deixado ele ser direcionado pela mídia, que me induz a determinados questionamentos que eu nem percebo se é verdade ou não, porque me falta o discernimento da análise e da consciência reta de procedimentos. Simplesmente apoio e me deixo levar pela onda da incerteza e da maledicência. E que, se possível, eu sou capaz de fazer até o que eles sugerem, porque eu me deixo levar pela onda sem saber se ela me leva para o fundo do abismo ou vai me jogar de volta na beira do mar.
ou na beira da vida, ou me leva à vida. Eu tenho que aprender a raciocinar, a estudar, a ler, a questionar, a analisar o presente sem me esquecer do passado. Olhar para trás e não ter uma visão que os animais tinham antigamente, que botavam um troço na cabeça deles e só olhavam assim. Vamos ampliar a nossa visão material e periférica espiritual, analisando as nossas tendências. E, ao analisá-las, nós vamos perceber se realmente trazemos alguns resquícios de amabilidade, de fraternidade, de perdão e de caridade. Vamos olhar com os olhos do corpo, para ver se conseguimos perceber nos outros algum sentimento positivo. Ou vamos olhar para eles e vamos perceber toda a maledicência que está nele. Analisando com frieza estas questões, eu me proponho a uma pequena análise do meu autoconhecimento. Conta um historiador que, uma certa ocasião, havia um cachorro morto sobre a rua, a encostar as pedras. As pessoas passavam por ali, o cachorro estava podre, havia uma quantidade de moscas e aqueles bichinhos e o mau cheiro. As pessoas levavam o lenço à boca, aos nariz, e se questionavam da imundície, da fedentina, do horror e do pavor que aquilo era. Viam tudo o que seus olhos fixavam e sentiam. Todas passaram, sentiram a mesma coisa. Isso é uma vergonha, essa podridão, não tem ninguém. E como a gente faz até hoje? Não sei se só eu que às vezes vejo assim. Pode ser que eu tenha mais alguns irmãos aqui que também vejam assim. Vê um animal podre na beira da rua e lá culpa meia dúzia e não vê mais nada. Vai embora, mas vai indignado. E lá pelas tantas passou Jesus, pelo local. Jesus olhou e disse assim: que lindos dentes tinha este cachorro pobrezinho. E foi embora. Os bons e os justos veem e pressentem o bem aonde os outros só pressentem o mal. Não veem beleza alguma. E porque os espíritos superiores têm outro tipo de visão. Não essa visão maledicente que nos acompanha e que nós temos dificuldade de modificá-las. Muitas vezes não conseguiremos nesta encarnação, embora façamos um tremendo empenho para que tal fato aconteça. Teremos que voltar para reparar os pensamentos mal direcionados, que contaminam e deixam o ambiente pestilento. Então nós somos a causa dos sofrimentos. Não é Deus. Ele é amor absoluto. Jesus disse-nos quando esteve aqui: vós tereis aflições, mas ai daqueles por quem for causa de semelhante ato. Nós temos que entender que todo momento nós pensamos, o sofrimento é a desgraça da humanidade. O sofrimento, ele não é tão mal quanto parece. O que não é bom são os nossos atos,
as nossas ações. Hoje a gente analisa o momento que o Brasil vive. E nós ficamos felizes porque começa a haver uma nova mudança de comportamento moral e ético diante da postura daqueles que têm este compromisso com o mundo espiritual e conosco. Mas vejam, se nós que estamos aqui em Uruguaiana não mudarmos o nosso pensamento e não tivermos agindo como aqueles que fizeram tudo isto, nós não estamos contribuindo para que a moral e para que o Brasil e para que o mundo em que vivemos saia das condições de mundo de provas e expiações. O sofrimento se dá porque vivemos num mundo de provas e expiações. E todos nós que aqui estamos, não é por mérito, é por necessidade. E a doutrina é clara quando fala. Somos altamente devedores. Por isso, todos sofrem. Não importa quem seja. Mas ele fala, tem o bem e o mal sofrer. Sofrer é horrível. Quem já não sentiu dor? Mas o sofrimento, ele tem um objetivo. É purificar-nos. É fazer com que, às vezes, através da dor, nós consigamos alterar a nossa existência, analisando os fatos equivocados que viemos cometendo, e possamos reformular a nossa existência, nos lutando contra a nossa imperfeição. Esse é o objetivo do sofrimento. Por isso, aqueles que fazem o bem, com certeza, sofrerão menos. Terão as suas ações sempre postadas no bem. Aqueles que conhecem-se a si mesmo e lutam contra as suas imperfeições, eles facilitam a sua existência. Mas ninguém deixará de ter dor um dia. Isso é uma consequência natural. Não há ninguém nesse mundo que pudesse dizer que ainda não sentiu dor, que ainda não passou por certas provações. Nem aquele que mais puro foi, que esteve em nosso convívio. Nem aquele que foi o exemplo e é. E que deixou para nós os ensinamentos que nós nos negamos a seguir. Porque estamos adormecidos e acomodados nas nossas imperfeições. Hoje, quem não sabe sofrer, quem não suporta a dor, não suporta as provações, corre para o suicídio. Aquele que vai mal de negócio, que está devendo, corre para o suicídio. Coitado deste irmão. É a pior atitude que qualquer ser pode tomar. O bem sofrer é aquele que sofre, que passa as provações, com a certeza absoluta que vai vencer, que tem um Deus superior, que crê, que tem fé, e que enfrenta as dificuldades que ele é causa. Se não for agora, foi do passado. E que ele tem que vir, ele veio para isso. E muitas vezes ele aceitou as dificuldades e as aprovações que está vivendo neste momento. Se ele souber suportar com coragem, ele passará na prova. E no céu, no mundo espiritual, poderá ter outra existência, com menos aflições, com menos sofrimentos. Nós temos que aprender
e ter coragem, porque Deus não dá fardo que não possamos carregar. O suicídio, e hoje nós vivemos uma pandemia, uma coisa horrível. Quantas pessoas têm se suicidado? E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é bom que a gente, se tiver um suicida, dê um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, para que ele possa ler esse capítulo, possa refletir na sua vida, possa vir à casa espírita, procurar um atendimento fraterno, falar com alguns de nós e conversar sobre essas ideias que estão lhe martirizando e que também estão intuídas por entidades espirituais que muitas vezes nos comandam, nos guiam, nos tiram o ânimo, nos tiram a força e nós nos deprimimos e sucumbimos. Difícil se torna quando nós não queremos reagir a essas aflições e a esses sofrimentos. Temos que ser persistentes, temos que levantar a cabeça, temos que acreditar em Deus e ter vontade de superar aqueles momentos difíceis. Porque não há quem não os tenha, mas se todo mundo fizer o que faz, será uma desgraça geral. Nós não conseguiremos encontrar a felicidade, nem a paz, nem o amor, nem a compreensão, nem aqueles que amamos que já partiram. Porque o sofrimento consciencial no mundo espiritual é muito mais sofrido, pior do que o material. Muito pior, sem sombra de dúvida. E posso afirmar para vocês o que um suicida sofre. Porque a vida continua, ninguém morre. Porque nós não somos esse corpo. Nós não somos essa indumentária que utilizamos. Nós somos espíritos que estamos temporariamente neste corpo. Nós matamos o corpo. Ele apodrece como apodreceu o corpo do cachorro. Mas Jesus não vai passar para dizer que belos dentes nós tínhamos. Vai ter compaixão de nós. A mesma compaixão que ele teve com Judas. Quando ele foi à procura de Judas para perdoá-lo. Porque ele cometeu o suicídio. Não há nada desesperado que comprove, que justifique um ato tão infeliz e covarde. Orar sempre por aqueles que cometeram esse ato. Ajudar de todas as maneiras aqueles que têm as ideias suicidas. Muitos ignoram que a vida continua. Muitos pensam que te matar acaba com tudo. Se você tem uma dorzinha, como uma dor boazinha, como a unha cravada, lá você vai se desesperar de dor. Porque até agora, encarnados, quando nós cometemos enganos e temos alguma coisa consciencial, nós sofremos muito. Principalmente quando desencarna algum ente querido, que a gente não cuidou, que a gente não fez nada, que a gente foi incapaz de até de visitá-lo. E ele desencarna. Aí a gente chora, se aflita, não é de sentimentos, é de remorso. Porque descumprimos o sentimento de fraternidade, de amor e de carinho que temos obrigação de termos uns com os outros. Faz parte do processo evolutivo de cada um de nós. Por isso, tenhamos muito cuidado nos rumos que vamos dar à nossa existência. Vamos evitar o sofrimento. Mas para tal, temos que nos tornarmos melhores do que somos, vigilantes nos nossos pensamentos.
Quando as ideias não forem positivas, orem, supliquem a Deus, procurem ajuda, venham ao atendimento fraterno, venham à procura do Evangelho, façam o Evangelho no lar. Quando forem ofendidos, se sentirem humilhados, não agridam. Orem por esses irmãos. Tenham paciência, tenham fraternidade, tenham amor. Indiquem os caminhos que todos nós temos capacidade de ajudar a quem quer que seja, desde que queiramos. Porque Jesus foi firme e convicto quando disse: vós podereis fazer o que eu faço, e muito mais. Ele não disse que o reverendo, que o padre, que o bispo, o quem quer que seja que aqui esteja na frente, pode, e que os outros não podem. Ele disse: todos podem, desde que estimulem a vontade e o desejo de ser útil e caridosos para com aqueles que necessitam. Porque um dia também nós precisaremos dos outros. Nós também precisaremos da prece. Nós precisaremos de uma mão amiga, de um conselho, de um olhar, de um sorriso, de uma atenção, para nos desviarmos dessas noções ideológicas equivocadas que nos conduzem ao mal, que nos conduzem a situações periclitantes em que muitas vezes nós culpamos Deus, mas a culpa é das nossas atitudes equivocadas, mal pensadas. Por isso, vamos auxiliar e nos auxiliarmos mutuamente. Essa casa tem grupos de estudo para tudo que quisermos. Tem evangelho, qualquer tipo de estudo. Às quarta-feiras temos o IED, um estudo introdutório da doutrina espírita na sala 5, onde qualquer um pode ir, perguntar, questionar, e lá vai encontrar irmãos em condições de conversar e tirar dúvidas. Caso não saibamos, iremos estudar. E teremos a humildade de dizer a vocês: eu não sei isto, vou estudar, na próxima aula nós iremos dialogar sobre este assunto. Nunca falaremos o que não sabemos. Mas a doutrina espírita tem sim condições de nos consolar, e nós vamos explicar a verdade. Não tentem fugir da vida. Não tentem fugir do sofrimento. Sofram com resignação, com confiança, e lutem para passar aquele momento. Porque as dores e as aflições não são eternas, são passageiras. Quando nós nos revoltamos, nós custamos mais a sarar. Quando nós aceitamos, nos resignamos e procuramos os recursos, rapidamente recuperamos a saúde. As células malsãs são transformadas em células sãs. E a confiança e a fé que nós tivermos é semelhante àquela criatura que no meio de uma multidão tocou em Jesus. E ele pergunta: quem me tocou? Mas a confiança, a certeza dela, que um toque só nas vestes dele, ela receberia as energias necessárias para a sua cura. Vamos ter confiança e fé em Deus, que Ele jamais deixará de nos ajudar. Mas as nossas dores, as nossas aflições, vão ser sempre do tamanho que possamos suportar. E nós que tivermos coragem, resignação, de suportarmos com confiança e com fé, logo adiante, a luz de um novo dia, de um novo momento, surgirá para todos nós. E então poderemos dizer: obrigado, Senhor, porque fui forte e soube suportar a dor e a revolta. E obrigado, porque me dás a oportunidade de brevemente estar em regiões melhores. Que a paz e que o amor de Deus possa calar profundamente em cada um de nós, e que possamos tomar consciência da que nós somos capazes de ajudar-nos
uns aos outros, aliviando os nossos pensamentos em sentimentos de bondade, positivos. As aflições desses momentos são passageiros e são efêmeros, mas a vida eterna e a vida espiritual é para sempre. E hoje, temporariamente, vivemos aqui. Por isso, valorizamos esta vida, esta oportunidade, para que amanhã não venhamos a sofrer e chorar as aflições, porque deixamos de entender e de fazer aquilo que todos nós temos condições e capacidade de executar. Sejamos mais amáveis, mais fraternos, mais irmãos, mais amigos. Que a paz do Divino Pai se eternize em cada um de nós. Oramos. Hoje vamos orar pelos suicidas, por aqueles que têm ideias suicidas, para que possam ser consolados, ajudados, possam estimular a sua vontade de superar essa tristeza, esse momento de desconfiança e de descrédito à bondade divina. Oramos pela paz no mundo. Oramos para que cada um de nós possa sentir as influências benfazejas dos mentores iluminados da corrente espiritual que ora se faz sobre todos. Jesus, divino portador da verdade e da graça, Tu és o caminho e a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ti. Quando deixaste-nos as bem-aventuranças, deixou-nos o itinerário de uma vida melhor, aonde caberá sempre as nossas iniciativas na utilização do livre-arbítrio, que possamos direcionarmos-nos ao bem, à fraternidade, podemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos criticam, aqueles que nos vilipendiam, que possamos sentir e olharmos uns aos outros com fraternidade, possamos sentir que todos nós temos uma chama divina e que a qualquer instante ela poderá se fazer sentir na escuridão dos nossos pensamentos. Dai-nos o amparo, a proteção, a misericórdia. Fortalece aqueles que sofrem nas casas, nos hospitais, aqueles que se suicidaram, aqueles que tiraram a vida. Alivia aquele tormento, daquela dor permanente, daquela corda no pescoço, daquele tiro no ouvido. Alivia, Senhor, aquela sensação constante, que parece que todo instante aquilo vibra e sente. Dai àqueles, Senhor, que ainda não perceberam a luz do Teu imenso amor, as claridades de um novo momento. E que Tua bondade se resplandeça sobre toda a humanidade, para que possamos semear a semente do amor, da fraternidade e do entendimento. Dai-nos a saúde da matéria e o esclarecimento espiritual, para que possamos valorizar a todo segundo que nos concede nesse mundo de provas e expiações. Que possamos modificá-lo com nossas atenções, com nossas decisões morais, dignas da caridade e da prosperidade do Teu imenso amor. E em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da casa, damos por encerrado